E aí, vídeos, bem-vindos a uma vida boa. Hoje é dia de vídeo no canal e qual é a pergunta do dia? Qual vai ser o vídeo? Bom, vamos falar a respeito de idioma. Te farei uma pergunta. Você quer falar inglês só para aviação? Ou você quer poder andar em tudo que é lugar e ter aquele inglês fluente? O que você acha que é mais importante? Vamos lá? Vamos falar a respeito disso porque tem muita coisa. Então é isso, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam: André, eu faço inglês para aviação, eu faço inglês no geral, como é que eu estudo inglês, como é que eu memorizo, como é que eu aprendo, como é que eu faço? Gente, o que acontece? Antigamente, tanto quanto hoje em dia, digamos, você não fez o curso de inglês, mas você tem o curso de comissário. Aí uma empresa aérea te chama e aí você fala assim: nossa, vou conseguir fazer uma seleção sem precisar do idioma? Sim, você vai conseguir fazer sem precisar do idioma. Mas aí a empresa, depois que você está lá dentro, ela fala assim: olha, quem tirar o idioma vai ser melhor, quem conseguir falar um idioma a mais, enfim, N motivos. E aí o que é interessante? Se você já está dentro da empresa aérea, porque na vida passada, lá em 1900 e Guaraná com rolha, era isso que acontecia. As pessoas entravam sem idioma e elas tinham a chance de depois, já estando dentro da empresa aérea, fazerem o curso de idioma e com isso irem voar no internacional. Então o pessoal recorria ao quê? Ao inglês direcionado para a aviação. Bom, então vamos partir do princípio que hoje em dia as empresas aéreas, se elas fizerem, na hora que elas fazem a seleção, elas pedem o quê? Um inglês intermediário até mesmo avançado. E aí eu te falo, o inglês para aviação, ele vai te ajudar? Vai. Mas para uma avaliação, para uma seleção, eu vou te dizer, no caso atingir com o inglês intermediário, se ele for só direcionado, engessado, e aí o que acontece? Você até tem o inglês para aviação, que é aquele bem focado mesmo, que nem eu já falei, mas aí você está viajando, entra um passageiro a bordo, quer uma informação, quer saber algum lugar específico, saber de uma cidade que ele está indo, ou qualquer coisa do tipo assim. E aí eu te pergunto, como é que você vai se virar? Não vai ficar complicado? Então, por exemplo, André, eu penso o seguinte: se você puder estudar um inglês bem amplo, ou se essas escolas que falam que tem um inglês direcionado para a aviação, mas eles te fazem ir além daquele the books on the table que a gente costuma brincar, ok, ótimo. Mas caso contrário, eu acho que se você vai ter assim teu tempo, o teu investimento e tudo mais, eu aconselharia que fosse feito um curso de inglês amplo, que fale de aviação, direcionado para situações e coisas direcionadas mesmo para o nosso trabalho, mas que também te desse um leque maior de opções para você conseguir se comunicar e até mesmo conseguir entender um pouco mais além daquele direcionado. E aí, como é que a gente decide? Bom, eu hoje em dia, se eu tivesse que estudar inglês, eu faria o inglês amplo com umas ênfases, no meu trabalho. Por quê? Porque na hora que a gente vai fazer uma prova, como eu acabei de falar, eles vão falar de tudo com você. Eles vão perguntar da sua vida, da sua história, onde você mora, o que você estudou, o que você faz, o que você gosta de fazer. Então, não é uma prova específica para aviação. Então, eu acho que aí vai ficar um pouquinho a desejar. Então, olha, um conselho que eu acho que valeria para mim seria estudar o inglês na sua amplitude, e fazer o mais intensivo possível. Porque, por exemplo, se você é menor de idade, que nem eu costumo falar, você tem um tempo muito bacana para você estudar o idioma, até você fazer os 18, fazer curso de comissário, e daí mandar seu currículo, aquela coisa toda, Agora, se a gente já está assim, poxa, eu tenho que correr atrás do tempo, Eu tenho curso de comissário, mas eu ainda não tenho inglês. Será que eu faço inglês depois do curso de comissário? Não, faz o curso de comissário, depois você pode fazer o inglês, não tem problema algum. Mas aí, sebo nas canelas, porque você abriu uma seleção e pediu o idioma, você já está ali praticamente preparado, tá bom? E com relação à memorização, eu tive uma professora muito boa, eu desde pequena eu sempre acostumei, a falar inglês, escutar e tudo mais.
Mas qual é a melhor coisa, qual é o melhor conselho que eu dou? Não traduza. Por exemplo, a gente fala o português pelo português. Então, quanto mais a gente assimilar o inglês pelo próprio inglês, até mesmo comprando um dicionário inglês, coisa do tipo, vai ser muito melhor. Porque o que acontece? Quando alguém fala com você, aí você vai ficar assim, bom, eu vou passar a frase pro português, aí do português eu passo pro inglês e acaba que a gente perde um tempinho na hora da nossa conversação. Vocês acham que não? Mas a gente perde um tempinho sim. Então procurem aqueles professores, no caso, que eles têm essa metodologia do idioma pelo idioma, o inglês pelo inglês, o espanhol pelo espanhol, o francês pelo francês e sempre assim, tentando associar uma situação para que você realmente entenda o idioma pelo próprio idioma. Tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado, né? As perguntas que vocês fazem com relação a idioma. E outra, escutar bastante música, vamos aguçar o ouvido. Lembrando sempre de não esquecer jamais de falar um bom português, né, gente? Porque muita gente acha que não, mas o português reprova tanto quanto o inglês, né? Então vamos cuidar do nosso português, que é uma língua tão linda, tão completa, tão maravilhosa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vamos ao próximo vídeo durante a semana.